Olá a todos, estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Eu sou o Fred Murad. E eu sou o Luiz Gattai. Todos sabemos que o esporte é muito importante como uma forma de inclusão, melhora a habilidade de socialização e ressocialização. Ajuda a inclusão social para pessoas com deficiência. E para falar sobre essas mudanças, estamos com um profissional que atuou nas últimas 5 edições de Jogos Paralímpicos e 2 edições de Jogos Olímpicos. E hoje é gestor de relações institucionais do Centro Paralímpico Brasileiro, com clubes, associações e federações estaduais de São Paulo. Muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo, Gustavo Carvalho. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o esporte paralímpico no Brasil. Agora, roda a vinheta que daqui a pouco tem mais sobre esporte e inclusão das pessoas com deficiência. Havia apenas 975 atletas competindo e treinando em esportes paralímpicos. E atualmente, em 2023, já são mais de 6 mil atletas. O que aconteceu para ocorrer essa evolução? Bom, Fred, o esporte paralímpico, vou dar uma contextualizada no esporte paralímpico no Brasil, começou no final da década de 1950, onde duas pessoas, uma de São Paulo e uma do Rio de Janeiro, foram para os Estados Unidos fazerem a reabilitação, que sofreram um acidente automobilístico, e eles vieram para o Brasil para introduzir o basquetebol em cadeira de rodas para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência após acidente, essas coisas, né? E no final o movimento paralímpico foi crescendo no Brasil, só que só em 1995 o Comitê Paralímpico Brasileiro foi criado. Então, basicamente, até a década de 90, basicamente o país ia disputar as edições dos Jogos Paralímpicos, mas quem sabia não era muito divulgado, mais a família só que sabia mais ou menos que existia o esporte, entendeu? E ao longo do tempo, desde que o Comitê Paralímpico foi criado em 95, o esporte paralímpico foi se desenvolvendo e o Brasil foi também aumentando suas posições, né? Nos Jogos de Atlanta em 96, uma das estratégias do comitê recém-criado, que foi criado em 95, foi de levar jornalistas para fazer a cobertura em loco da competição. Então foi a primeira competição que teve mais divulgação, né? Em 2000, em Sydney, também foram 23 jornalistas, um de cada estado do Brasil, mais a Rede Globo, mais a TVE, foram lá para fazer a cobertura também. E o esporte foi passando a ser cada vez mais conhecido e mais pessoas começaram a praticar, né? Então, por isso que conforme a informação que você disse, no início dos anos 2000 eram poucos atletas e foi crescendo cada vez mais, porque o esporte está cada vez mais se profissionalizando e mais pessoas conhecendo. Existe muito preconceito com pessoas com deficiência que praticam esporte paralímpico? Existe bastante preconceito, hoje menos ainda, né? Antigamente, lá para 1980, 1990, existia bastante. Você acredita que isso acaba interferindo no desempenho dela? Não, acho que não. Acho que o preconceito e as dificuldades que as pessoas com deficiência têm no cotidiano são molas propulsoras para eles cada vez mais fazerem mais para a sociedade e por eles mesmos, né? Então, cada vez mais o esporte vai se profissionalizando. Antigamente, a gente tinha menos investimento e o resultado dos atletas era mais baseado no talento deles, né? E com a profissionalização, com a informação à sociedade, com o maior número de pessoas com deficiência praticando, cada vez mais está diminuindo o preconceito, né? E o esporte é a maior ferramenta que tem para isso, por conta disso. A gente tem até um programa lá de visitação no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que fica aqui próximo ao São Paulo Expo, na Imigrante, que a gente leva escolas, faculdades, para justamente mostrar a potencialidade da pessoa com deficiência através da prática esportiva, para que as pessoas cada vez mais, principalmente as crianças, passam a tratar as pessoas com deficiência com uma outra maneira, né? Então, a criança que vai lá visitar o CT e ela vivencia algumas modalidades paralímpicas, com certeza, se o pai for querer estacionar numa vaga de deficiente, para pessoa com deficiência, a criança já vai falar ao pai, não, essa vaga aí é para... Eu vi o atleta lá no CT e essa vaga aí é para a pessoa com deficiência. Então, muda muito a perspectiva, né? E muda muito como as pessoas com deficiência são vistas pela sociedade de modo geral.
Entendi. E Gustavo, qual que é a importância do esporte como ferramenta de superação e inclusão social? O esporte é tudo, né? Então, o que eu sempre a gente fala lá no CT, né? Quanto mais rápido a pessoa com deficiência ou a pessoa que adquiriu a deficiência, ela conseguir praticar o esporte, mais rápido ela vai resgatar a autoestima, mais rápido ela vai ter autonomia. Então, o que acontece muito hoje com a profissionalização do esporte é que muitas famílias que antigamente, principalmente as mães, né? Elas têm a preocupação do que vai ser a vida daquela criança com deficiência, ou daquele adulto com deficiência, se transformando em atleta depois que ela não estiver mais aqui. O esporte ele consegue dar isso, consegue trazer autonomia, consegue resgatar a autoestima e com que essa pessoa possa ter uma vida como qualquer outra pessoa. E como que a falta de visibilidade afeta os esportes paralímpicos? A falta de visibilidade é um problema que a gente tem no esporte em geral, né? Então, hoje em dia a gente tem muita mídia, né, voltada para o futebol, inevitavelmente, que a gente é o país do futebol, mas aos poucos a gente vai conseguindo transformar isso. Graças a Deus, com a ascensão das redes sociais, né, a gente pode fazer uma publicação, pode fazer um trabalho segmentado justamente para as pessoas que gostam de esporte, para poder conhecer mais o esporte paralímpico. A gente tem o CPB, o presidente Misael Conrado, ele assinou uma parceria com o Grupo Globo, onde a gente transmite uma vez por mês eventos no Sport TV, campeonatos brasileiros, competições internacionais, justamente para que a gente possa divulgar cada vez mais as modalidades e cada vez mais as pessoas possam conhecer do esporte em geral. Quais são as dificuldades para um atleta iniciar sua carreira? Então, Quais são as dificuldades para um atleta iniciar sua carreira? Então, hoje em dia a gente tem menos dificuldade por conta da informação do que antigamente. E justamente por conta disso, cada vez mais os atletas, as crianças, têm uma iniciação mais cedo, o que antigamente não acontecia, né? Antigamente, se você parar para pensar, normalmente nas aulas de educação física, os professores eles não tinham uma capacitação para poder fazer a inserção do aluno com deficiência junto com as pessoas sem deficiência na turma, nas escolas regulares. Hoje em dia a gente tem um programa de capacitação para capacitar professores de educação física no Brasil inteiro, EAD e também presencialmente, e cada vez mais os professores estão incluindo as crianças com deficiência nessas aulas de educação física, adaptando atividades paralímpicas junto com alunos sem deficiência, e cada vez mais as crianças estão tendo a iniciação esportiva mais cedo. Isso aí vai com certeza fazer a diferença no futuro para essa criança com deficiência, se ela quiser ser uma atleta paralímpico e também para a qualidade de vida dela. Infelizmente, nosso tempo acabou. Foi uma honra te receber aqui. Muito obrigado por aceitar, Gustavo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Fred, pelo convite. É sempre bom difundir, falar sobre o esporte paralímpico. Vocês, jornalistas, né, têm essa missão de cada vez mais informar a sociedade, transformar a vida de várias pessoas com deficiência através da informação. Então, queria agradecer muito pelo convite aqui, foi uma honra estar com vocês. Gostaria de agradecer também toda a equipe do Linkados. Se você quiser ver outros programas do Linkados na área, é só entrar no site portal de jornalismo da SPM São Paulo, www.jornalismosp.spm.edu.br.